Quando me der ok, eu começo e tocamos ficha. Tudo certo. Bom, boa tarde, Tudo pessoal. certo? Vamos começar aqui com o nosso treinamento Capacita 360 sobre as mídias sociais, com o Pedro, o Luca e com o nosso convidado do time Fica, o Giovanni, né? E agora acho que vocês vão se apresentar um pouquinho. Boa. Obrigado, Ciolim. Obrigado pela oportunidade aí de estar participando do Capacita 360. Baita projetão. Muito bom estar compartilhando aí nossas experiências com toda a rede. Então, pessoal, a gente vai falar de mídias sociais, como que ela impacta hoje a nossa EJ, como é feito o nosso trabalho, como a gente está tocando essa parte junto ao time Fica. Então, Luca, se quiser passar aí. Então, apresentando um pouquinho que a gente... né? Luca. Aí foi. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luca, como vocês podem ver aí no slide, no meu nomezinho também. Sou gerente de marketing da EPR Consultoria. Eu entrei na EPR faz 7 meses agora, foi em janeiro desse ano. Primeiramente, é um prazer, na verdade, estar aqui. Valeu pelo convite, pessoal. E espero que vocês gostem desse conteúdo que a gente trouxe aí. Valeu. Eu torno as palavras do Lucas minhas, né? A gente espera que possa agregar bastante aí no conhecimento de vocês. Eu sou o Pedro, sou diretor de marketing e vendas da EPR Consultoria a partir desse semestre, né? Então, vamos começar pelas vias de fato. Então, pessoal, um pouquinho da nossa agenda, nosso index, para começar a nossa apresentação. Primeiro, a gente vai passar um pouquinho do histórico da prospecção dentro do nosso EJ, tá? E aquele velho dilema, aquela velha máxima, será que estamos fazendo a coisa certa? Depois vamos passar para a parte de quarentena, vai ser uma parte introdutória bem rapidinho, tá? Para depois a gente entrar nas mídias sociais de fato, que foi o nosso divisor de águas em relação à criação de conteúdo. E depois... Boa. Depois a gente vai falar sobre as mídias sociais. A gente convidou o Giovanni da Time Fica, uma consultoria sênior que está nos auxiliando aí na criação do nosso conteúdo e toda a parte de planejamento de marketing. E por fim a gente vai comentar sobre a nossa rotina e organização, ou seja, o que a gente está fazendo hoje dentro da EPR para conseguir dar conta de toda essa demanda, certo? Então, pessoal, passando um pouco da nossa história com a prospecção, tanto ativa quanto passiva, nossas experiências. Primeiro comentando sobre a prospecção ativa, né? Que é justamente quando a gente vai até o cliente, onde a gente bate ali na portinha do cliente, apresentando um pouco do que a gente faz, o que é a nossa empresa. Esse seria, então, o outbound marketing, justamente a gente ir atrás do nosso cliente, onde a gente vai identificar perfis de potenciais clientes para abordá-los. Aí pode ser por meio de cold call, pode ser por meio de fluxo de cadência e por aí vai. Então, o que a gente estava percebendo, né? A prospecção ativa da EPR, eu aposto que diversas outras Js é a mesma experiência. É uma estratégia mais agressiva, então o cliente possivelmente não vai ter a mesma abordagem positiva caso fosse um pouquinho menos agressiva. E depois é muito difícil escalabilizar isso, né? Tornar escalável para que a gente consiga fazer em alta quantidade. A gente teria que depositava muito tempo, muito esforço, muito dinheiro na prospecção ativa, sendo que ela não era tão efetiva para a gente. E por outro lado, a gente parte aí para nossa prospecção passiva, que na EPR até um tempo atrás não era tão a gente não depositava tanto tempo e esforço na nossa prospecção passiva, mas por outro lado era onde a gente colhia os maiores resultados. Geralmente nossos clientes vinham passivamente até nós. Então a gente percebeu que havia alguma coisa de errado. A gente estava depositando muito tempo e esforço na prospecção ativa, onde não tinha tanto resultado para a gente, e muito pouco em prospecção passiva, que seria o inbound marketing, né? Então, trazer esse cliente até a gente por meio de canais, de metodologias e tal. Então, pessoal, esse é o funil, basicamente, do inbound marketing, onde a gente tem um desconhecido, uma pessoa que não conhece o que a gente faz, não conhece a nossa empresa, e dessa forma a gente quer atrair ela, tá? E como é que a gente faz isso? Então, a gente cria conteúdo no blog, posta coisa no Insta, faz ali as keywords que são necessárias para o nosso blog para chamar a atenção e envolve pelas mídias sociais. A partir que ele entra no nosso blog, ou no nosso Insta, Facebook e outras redes sociais, outras mídias sociais, ele se torna um visitante. Nisso a gente vai ali enviar formulário, fazer call to actions, fazer landing pages para converter esse visitante a um lead, converter esse visitante para uma oportunidade de projeto.
Nisso, a gente quer, quando ele entra no nosso funil, a gente quer captar ele para ser um cliente, né? Então, nisso a gente vai enviar newsletters, conteúdos relevantes, conteúdos exclusivos que vão fazer com que ele passe pelo nosso funil mais rápido e converta aí num cliente. Depois do cliente para o divulgador, a gente quer justamente fidelizar ele e encantar ele com o nosso conteúdo, com o nosso trabalho, para ele ser um divulgador do que a gente faz na nossa empresa, né? E onde é que estão as mídias sociais em tudo isso? Seria justamente todos os canais que a gente envolve para passar do desconhecido para um cliente, para um fidelizador. E com isso a gente consegue aí gerar mais renda passiva, mais clientes por meio de passivos. O que a gente quer, na verdade, então, ao invés de focar só no outbound, onde a gente depositava esforço e tempo e dinheiro, a gente quer também trazer um inbound, fazer aí um funil de vendas em formato de Y, ao invés de um funil de vendas em somente um cone. Luca, boa. Bom, beleza. Aí, como o Pedro trouxe os conceitos de outbound e inbound marketing, acho que casa muito com a situação da EPR no início desse ano, aí, lá em março, início da quarentena. Essa frase aí que diz: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o motivo pelo qual você o faz. Então, eu acho que pode encaixar também em muitas DJs, acho que vocês podem se sentir identificados com o fato de, prospectando ativamente, antes da quarentena até, vocês devem ter tido alguma cold call ou alguma experiência parecida, em que vocês têm lá, até com um fator nervosismo nas primeiras vezes aí, e talvez alguma experiência mais atrapalhada por causa disso, ter tido uma experiência em que vocês meio que vomitam a informação do que vocês vendem para o cliente. Isso talvez não seja muito bem recebido por parte deles. Então a gente tem lá: pá, eu sou aqui da EJ tal e eu vendo tal, esse é o meu escopo tal. E aí, gostou? Daí, tipo, fica meio ruim de acessar os clientes dessa maneira. E o que a gente pensou aí, principalmente por causa da quarentena, foi realmente trazer esforços para a prospecção passiva, que realmente a gente iria mostrar o motivo pelo qual a gente faz e mostrar aí o valor que o nosso serviço agrega para aquele cliente. Então, é uma forma muito mais fácil, o cliente vê o nosso valor explicitamente, não depende da nossa voz e da nossa tranquilidade no momento da cold call. E tá aí a distinção do que e o motivo pelo qual você o faz. Bom, falar um pouquinho da quarentena e por que a gente chamou ele de divisor de águas na nossa empresa, que foi justamente aí as incertezas do mercado, que em março, metade de março, início de abril, aí, a economia global e brasileira também caiu drasticamente. A gente tem aí 2 gráficos na esquerda, um da indicadores da indústria, debaixo da produção de veículos, que a gente vê aí um grave declínio no momento em que a quarentena começou, em que o coronavírus explodiu no Brasil, principalmente. Muitos dos nossos clientes e ex-clientes foram afetados por causa disso. Uma imagem muito ilustrativa do que foi isso foi essa imagem da direita, a rua 25 de março, que é uma rua em São Paulo que não para nunca, parou devido às complicações aí do coronavírus. E isso afetou drasticamente na economia. Bom, da quarentena a gente tem alguns desafios, dentre eles a prospecção ativa que tinha se tornado inoportuna no momento. Então, a gente basicamente tinha todos os esforços de prospecção nas cold calls, né? Isso eu falo com propriedade dentro da empresa, da nossa empresa. A prospecção ativa desse modo se tornou muito inoportuna, porque caso a gente ligasse para um cliente que tinha fechado as portas recentemente, ou que se encontrava em dificuldades financeiras absurdas, talvez aquele cliente não aceitaria muito bem aquela ligação. Então, como a gente viu lá, o Pedro mencionou, esse é um método mais agressivo de abordagem, de approaching nos clientes. Inclusive, a gente tem um caso dentro da empresa em que no começo da quarentena, um cliente respondeu essa cold call, e até foi por isso que a gente meio que, tá, vamos com calma. Ele respondeu muito mal a essa ligação e falou que era absurdo a gente tentar vender essas coisas em um momento como esse, de dificuldades financeiras em que o Brasil inteiro se encontrava. Assim. Tava aí a parte da prospecção ativa que era inoportuna no momento. Então, o que a gente resolveu? A gente resolveu concentrar esforços aí no desenvolvimento do inbound marketing dentro da nossa empresa. E para isso, de uma forma não menos que excelente, a gente contou com o trabalho da Ultimifica,
que é a empresa do Gil, que ele vai apresentar. A gente teve aí, consequentemente, a criação da equipe de marketing, que foi uma equipe de membros da EPR que se concentra não, que é responsável pelo marketing da empresa. E dando essa deixa aí, Gil, te apresentando um pouco aí, pode ligar teu microfone. Pessoal, conheçam o Giovanni da Ultimifica, é um prazer. E aí, gente, tudo bem? Certo. Eu vou me apresentar um pouco aqui e aproveito já para compartilhar a tela, que daí eu já vou começar a minha fala. Perfeito, vocês estão vendo aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de... Os guris me convidaram para falar um pouquinho de mídias sociais e design, então eu vou explicar um pouquinho meu papel no Ultimifica. Primeiro de tudo, muito prazer. Podem me chamar de Gil, eu prefiro que me chamem assim. Eu trabalho como consultor criativo e designer na Ultimifica. E o que isso quer dizer é que, além das demandas todas de criação que eu lido no dia a dia, eu, enfim, faço publicidade na URGS, minha formação vem dali, eu também tenho um papel ativo em alguns clientes nossos como consultor criativo, que a ideia aqui é trabalhar o marketing por um viés criativo. Então, as gurias, que são as minhas colegas, elas estruturam todo um planejamento de marketing e o meu papel é entrar nesse planejamento de marketing com um viés mais criativo e de design. Então, como é que a gente pode desdobrar todo esse planejamento que a gente faz em campanhas, em peças visualmente atrativas? E a minha ideia aqui é trazer hoje para vocês muitos ensinamentos de design, mas coisas mais básicas que eu tenho certeza que, se vocês prestarem um pouco mais de atenção, vocês vão conseguir reparar no dia a dia mesmo, além de um contexto geral de mídias sociais dentro do papel de uma empresa. Minhas experiências de mídias sociais vêm de bastante tempo. Normalmente, o papel de um criativo, recentemente, tem ido muito por esse caminho. Então, vários designers que eu conheço, várias pessoas que trabalham com criação, elas acabam indo para mídias sociais porque a demanda por cartas, a demanda por stories, capas de GTV, ela aumenta muito, porque as empresas produzem muito isso hoje, até por a rede social ser um meio mais acessível de comunicação. E é até interessante porque às vezes acaba acontecendo essa confusão. Como a rede social é uma coisa gratuita, que a gente tem autonomia e independência de ir lá e trabalhar, a gente não precisa pagar um budget para fazer mídia, por exemplo, a gente consegue sempre ter essa rede social ao nosso alcance de uma forma mais acessível. Mas isso também traz alguns problemas que a gente às vezes não tem muita ideia do que está fazendo ali, ou como a gente pode trazer um impacto mais legal para as nossas redes sociais. Falando um pouquinho da Ultimifica, né? A gente é uma consultoria de gestão estratégica de marketing, como eu expliquei, especializada em construir a reputação digital de negócios. Então, a gente dá todo um contexto de marketing e marketing digital e trabalha os negócios para que, a partir da produção de conteúdo, a partir de uma gestão de marketing correta, eles consigam melhorar sua reputação e gerar demanda de vendas a partir disso. A Ari sempre traz, a Ariane Feijó, no caso, é uma das sócias do Ultimifica, ela sempre fala que o marketing não tem o trabalho de vender, ele tem o trabalho de gerar demanda para vendas, então essa é a nossa função ali dentro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre onde é que mídias sociais entra nisso, tá? Aqui um resumo só do que eu vou falar hoje, que é mídias sociais, plataformas, o conceito de audiências e criadores, a construção de conteúdo em si e o design. Então, começando aqui, né? O que mídias sociais tem a ver com o seu negócio? E aqui eu trago um gráfico para a gente conseguir visualizar melhor onde que mídia social está. E aqui é até interessante porque a gente consegue entender que tipo de importância a gente tem que dar para ela. É importante a gente ressaltar que tudo começa em objetivos de negócio, então toda aquela parte estratégica, estratégia do negócio, missão, valores, propósito, tudo isso aqui é a maior de tudo. Depois vem objetivos de marketing, a partir disso a visão, os objetivos de marketing se baseiam na visão que a gente tem, tá? E depois de certas camadas aqui, de camada estratégica, camada de operação, aí entra a mídia social. A mídia social é apenas uma das mídias que a gente pode trabalhar. A gente tem 4 mídias diferentes, que é a mídia própria, que é o nosso patrimônio, digamos assim. Então, blogs, sites, coisas que a gente produz que são nossas. A mídia social é uma casa que a gente sempre fala que é alugada, porque tu não tem a tua mídia social. O Facebook, o Instagram, o LinkedIn, eles que têm a tua página, tu pode alterar eles, mas eles não são teus. Tu não pode fazer o que tu quiser com eles. Então, por isso que a gente tem que ter alguns cuidados nesse sentido. A mídia espontânea, que são influenciadores, imprensa, coisas que a gente produz que falam o nosso nome para fora.
E, claro, a mídia paga, que são anúncios de maneira geral. Pode ser tanto online quanto offline, e em eventos, coisas assim. Então, é legal a gente entender que a mídia social é só um pedacinho de tudo isso aqui que vem antes. Eu digo isso porque é muito comum a gente pensar numa estratégia de mídias sociais que, às vezes, não está nem colada com a nossa empresa, não está colada com a estratégia da nossa empresa. A gente tem que fazer essas mídias trabalhar para a gente. Então, não é porque a gente vê um conceito legal ou alguma coisa, alguém, um concorrente fazendo um trabalho legal no Instagram que a gente tem que necessariamente copiar. A gente precisa entender qual é o contexto do nosso negócio e, a partir disso, trabalhar mídias sociais para ele. Beleza. E o que mídias sociais tem a ver com marketing, né? Em marketing existe muita coisa, é super vasto, e aqui eu trago meio que uma linha do tempo para a gente entender onde é que entra mídias sociais. Aqui é importante, até explicando um pouquinho melhor, meu trabalho no Timifica, ele fica principalmente em 3 partes aqui. Não só no Timifica, como pessoalmente, eu fico em 3 partes. Primeiro, a gente tem a estratégia do negócio aqui, que é tudo que você eu acho que já tem mais contato, que é o modelo de negócio, planejamento, norteadores, toda aquela estrutura que dá origem ao negócio, a gestão de pessoas e processos. Depois a gente vem para uma criação da marca. Normalmente eu trabalho isso não no Timifica, é algo mais pessoal mesmo que eu trabalho. Então, visão do negócio, valores, propósito, conceito visual, branding e narrativa, que é super importante para nossas mídias sociais depois. A brand persona, então, se a gente fosse imaginar que a nossa marca é uma pessoa, que tipo de pessoa ela seria, que características ela teria, e territórios da marca. Então, são vários conceitozinhos que a gente precisa trabalhar para depois a gente vir e desdobrar ela, que também é uma parte que eu faço. Então, aqui entra a identidade visual, e aqui é bem comum ter essa confusão, que branding e narrativa não é a mesma coisa que identidade visual. Identidade visual é um papel que vem depois. Buyer persona, jornada do negócio, design, mensagens, enfim, tem um monte de coisa. Mas assim que a gente tem todas essas 3 coisas estruturadas, a gente entra com um plano de marketing que vai nos ajudar a alcançar nossa visão, que vai comunicar nossos valores, nosso propósito. A gente entra com o plano de marketing. E aqui a gente começa a planejar mídias sociais. E é aqui que a gente começa, beleza, como é que a gente vai usar mídias sociais ao nosso favor? A partir disso, a gente vem para uma gestão da marca e reputação dela, que enquanto a gente faz esse trabalho, a gente vai gerindo, analisando. Aqui a gente tem conceitos de inbound mesmo, funil e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito nessas coisas, que a ideia aqui é até trazer um pouco mais para o lado visual, o campo de design mesmo. E a partir disso, né, qual o seu objetivo com mídias sociais? Aqui eu trago alguns exemplos. Elas podem servir para a gente ensinar alguma coisa, para a gente gerar vendas, para a gente criar reputação, para comunicação institucional apenas, que inclusive várias empresas, principalmente maiores, fazem. Então, assim, a gente tem que primeiro entender, eu acho que é um exercício super legal de vocês fazerem, tá, para que eu vou usar minhas mídias sociais? Eu quero trazer conteúdo, eu quero ensinar alguma coisa para alguém, eu quero conseguir seguidores por algum motivo, o que eu quero com ela, né? E a partir disso, esse objetivo faz sentido para o seu contexto atual de empresa, e aqui é muito legal a gente trabalhar com a IPR, porque, como o Pedro falou, o time de marketing veio sendo construído. Esse foco em marketing que eles estão dando coloca eles num patamar diferente, num contexto diferente para poder trabalhar marketing. Então, quando a gente está começando uma empresa, é super complicado a gente conseguir dar a atenção necessária para isso, porque, como eu mostrei para vocês, existem muita coisa para prestar atenção. Então, conforme a gente vai entendendo, a gente define um objetivo, a gente pensa, tá, esse objetivo está coerente com uma estrutura de empresa hoje, com quantas pessoas eu posso colocar nesse time aqui para fazer essas coisas. Às vezes é uma pessoa que faz outras coisas também e a gente não consegue dar atenção para isso. Então, é legal até a gente ter um objetivo que faça sentido para nós, para a gente não se frustrar no meio do caminho, porque realmente é bastante complicado isso ser gerenciado ao longo do tempo. A partir disso, eu quero trazer uma ferramenta aqui bem legal. Eu não vou me aprofundar muito nela, vocês vão encontrar ela em toda a comunicação do Timifica, basicamente. A gente reforça muito e dentro dos nossos clientes a gente aplica ela porque ela tem um papel super relevante no planejamento de marketing. O Canvas da comunicação é baseado no Canvas, no modelo de negócio, mas a Ari trouxe ele para o contexto da comunicação. Então, vocês vão ver os quadrantes aqui, só que eles replicados para a comunicação, para a gente entender como trabalhar a comunicação das empresas. Então, eu não vou me aprofundar muito, a gente tem aqui o quadrante do receptor, que eu considero o mais importante, que é basicamente a nossa persona, quem ela é, o que ela enfrenta no dia a dia, como é que a gente pode, enfim, se relacionar com ela. Tem questão de código, que é como a gente fala, tem canais, que são o que a gente vai usar para comunicar, frases de destaque.
A gente tem vários conteúdos e aqui eu deixei o download da ferramenta para vocês poderem acessar, porque também tem um e-book completo sobre explicando esse material e como vocês podem até mesmo fazer esse exercício para vocês. É super esclarecedor depois que tu acaba de fazer ele e eu acho que é bem legal. Essa apresentação eu mando para vocês depois. E o Canvas em si, ele normalmente acrescenta muita clareza no nosso trabalho de comunicação, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre plataformas e como elas funcionam, né? Aqui eu quero destacar uma coisa. Tempo no app é a única métrica importante para as empresas que têm esses aplicativos de rede social. Porque o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, todas essas plataformas, elas querem que tu fique o maior tempo possível naquele aplicativo. Querem que seus usuários consumam maior quantidade de conteúdo possível. Porque isso faz com que os anúncios que elas vinculam sejam muito mais relevantes e toda uma cadeia de benefícios que elas têm. Então, a gente tem que focar bastante no tempo no app. Por que isso? Porque é assim que o algoritmo vai entender as coisas, tá? Normalmente, Instagram... Eu vou usar um exemplo do Instagram porque eu acho que é mais próximo da gente, mas isso funciona para todas as redes sociais. Mas quando redes sociais colocam novas funcionalidades, o algoritmo normalmente tende a promover essas funcionalidades. Por quê? Porque elas têm um intuito, primeiro, de divulgar essas funcionalidades. Então, quem usa mais elas vai aparecer mais. E não só isso, essas funcionalidades ela têm o trabalho de deixar as pessoas mais tempo dentro desse aplicativo. E, enfim, tem vários exemplos para trazer, mas sobre essa dica, assim, eu acho que é importante você sempre que vocês perceberem alguma coisa nova em alguma rede social que vocês utilizam, vocês precisam explorar ela, testar ela e analisar o que faz sentido, porque é muito difícil encontrar coisas, por exemplo, o Reels agora, que tem no Instagram, que é baseado no TikTok, é uma ferramenta nova, a gente vê bastante por aí, o Instagram promove bastante por aí, mas eu tenho certeza que não faz sentido para todas as empresas, talvez a maioria de nós aqui não faça sentido para a nossa empresa, porque normalmente a ferramenta é muito mais para criadores de conteúdo, mas a gente pode explorar ela, ver como ela funciona, testar eventualmente alguma coisa. Eu já vi páginas que eu considerava sérias, mas que têm produzido conteúdo no Reels que é bem interessante, e analisar se faz sentido, o que funciona, o que não funciona, se a nossa audiência curtiu isso, se não curtiu. E aqui eu quero trazer um exemplo ainda mais interessante, que eu acho que eu vou mencionar mais vezes aqui, que é o carrossel. O carrossel, ele vai exemplificar vários dos conceitos que eu vou trazer aqui, mas é interessante que quando o carrossel surgiu, no Instagram principalmente, a gente viu uma enxurrada de carrossel surgindo. Por quê? Primeiro de tudo, o carrossel ele tem um limite máximo ali de 10 slides, e ele permite que as pessoas coloquem um conteúdo muito mais rico e muito mais denso. Mesmo que ele seja pensado para fotos, e daí pode criar mini álbuns ali dentro, páginas podem usar também para promover conteúdos. Ele é realmente muito bom para segurar as pessoas ali, para elas continuarem lendo, para que elas fiquem mais tempo no app. Além de ser uma nova funcionalidade, então é comum tu ver ela muitas vezes por ali. E isso também é bom porque ela tem alguns pontos fortes bem interessantes. Ela é muito boa para quem quer ensinar alguma coisa. Ela é muito boa para quem sabe contar uma história, porque não adianta a gente colocar 10 slides ali meio que não se conectam, porque não vai parecer interessante essa publicação. Então, quem conta uma história é muito legal utilizar esse formato. Para quem sabe desenhar uma jornada ao longo desses 10 slides, e que eu falo mais até de design mesmo, para quem consegue construir uma conexão. Às vezes a gente vê carrosséis que tem elementos que puxam de um card para o outro, e fica bem interessante visualmente falando. E eles também são visualmente mais apelativos para a gente utilizar, tá? Então, falando um pouquinho aqui do Big Three hoje, que é o que eu vou focar, essas 3 redes sociais, atualmente, elas têm... Eu vou trazer só elas, porque eu acho que elas têm maior potencial da gente construir audiências nela. O Facebook ainda assim é relevante, mas atualmente quem entra no Facebook, quem tenta construir uma audiência no Facebook, quem tenta construir a sua plataforma é muito mais difícil, porque o alcance é muito menor. E enquanto que Instagram, YouTube e LinkedIn é super importante também, eles conseguem entregar para a gente muito mais baseado no nosso esforço, tá? Então, eu vou sempre focar nessas aqui, porque elas também têm uma parte interessante que elas estão trabalhadas por 3 das maiores empresas do mundo hoje, que é o Facebook, Google e Microsoft. Então, a gente tem não é uma segurança, mas também é uma segurança de que elas vão ter continuidade, porque elas têm muito dinheiro envolvido nesse meio. Então, isso não são redes sociais que a gente tem a sensação que podem sumir a qualquer momento. É muito difícil isso acontecer tão cedo, tá? Beleza, eu falei aqui de audiência e eu quero trazer esse conceito porque eu acho muito relevante para a gente pensar assim.
tá, como é que eu vou trabalhar minha rede social? Para quem que eu vou trabalhar minha rede social? E aqui tem uma diferença importante, tá? Consumidor e audiência são coisas bem diferentes. Consumidor é quem compra da sua empresa e pode ou não ter interesse no conteúdo que você produz, enquanto que a audiência, eu trabalho aqui com um grupo de pessoas que é fiel ao seu conteúdo e pode ou não comprar da sua empresa. Então, quem te segue na rede social não necessariamente vai comprar de ti, e tá tudo bem, às vezes é o que a gente quer, porque são grupos diferentes, e quem consome o teu produto, quem te compra, não necessariamente vai ver o teu conteúdo. Às vezes não vai estar no Instagram, às vezes não vai estar no LinkedIn. Então, é importante a gente ver essa diferença. Por quê? Porque aqui eu quero trazer o conceito de construção de audiência. E como a gente constrói uma audiência nas nossas plataformas sociais, que elas nos sigam. Porque se a gente tem uma audiência fiel, não importa se a gente seja no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, ela tende a consumir nosso conteúdo em qualquer uma delas, porque ela gosta do conteúdo, ela gosta da gente. Enquanto que um consumidor, ele pode ver a gente, ele pode achar interessante, mas ele não vai consumir com frequência o nosso conteúdo, ele só quer estar interessado no nosso produto. Então, beleza. Quando a gente pensa em audiência, a gente pode pensar em 3 coisas, tá? Quem é, o que ele está buscando e por que ele está fazendo as coisas que ele faz, por que ele está ali consumindo o nosso conteúdo, tá? E aqui eu fiz um exemplo que eu acho bem interessante a gente fazer. Isso aqui foi uma construção própria, mas eu acho que é até melhor vocês fazerem isso dentro das EJs, que é pensar nessa pessoa, tá? Então, quem é? Eu imaginei aqui estudantes universitários, pilhados, mas que não tem um direcionamento, assim, porque estão começando na faculdade ou porque, enfim, estão querendo fazer coisas, mas não sabem muito o que é. Eles são pessoas autodidatas, eles equilibram sempre uma vida universitária e o início de carreira, aquele começo de faculdade que é complicado a gente lidar, porque tem um monte de coisa que a gente quer fazer. E, enfim, outras características. O what, que é, tá, o que ele está buscando na nossa rede social, por que ele está ali? Então, beleza, eu coloquei alguns exemplos aqui como buscar desafios, conhecer outras pessoas que estejam na mesma vibe que ele, receber experiência profissional e, enfim, consumir essas experiências de quem já tem, quem já viveu mais coisa, e buscar alguns rolês diferentes de pessoas novas e enfim, não é só sobre conteúdo, mas às vezes é sobre, enfim, se divertir, conhecer algumas coisas diferentes e participar mesmo de coisas da faculdade. E eu acho que o porquê, que é uma coisa bem importante a gente fazer essa diferença, por que ele está buscando isso, né? Normalmente eu imagino que é uma independência pessoal, então ir construindo a própria vida um pouco além dos pais agora, porque o cara entra na faculdade, o cara às vezes, enfim, passou todo um período se preparando para isso e agora quer viver. Então, ele quer se sentir progredindo também profissionalmente, pessoalmente e, enfim, ter experiências, viver mais coisas. Isso aqui é um exemplo de um tipo de grupo que eu imaginei que possa estar seguindo a EPR, por exemplo. Possa estar seguindo algumas outras das empresas júnior que a gente tem por aqui, tá? Muito baseado na experiência da URGS, assim, mas eu acho que é, como eu falei, legal vocês também terem esse exercício. Beleza, eu tenho esse exemplo aqui e agora a gente precisa fazer um exercício mais interessante ainda, que é cruzar as duas coisas, que é cruzar essa minha audiência junto comigo. Então, beleza, eu entendi que essa audiência tem esses problemas e como é que eu vou falar com ela? O que eu posso, enfim, ajudar ela de alguma forma? Aqui, normalmente, a gente tem que imaginar os objetivos, as tarefas, os gaps que essas pessoas têm no dia a dia. Então, cara, esse estudante universitário, o que ele quer no dia a dia? Quais os problemas que ele enfrenta? Ele quer conseguir trabalhar na área, ele quer passar no semestre e dar conta das tarefas do dia a dia, ele quer conhecer pessoas que já trabalham na área de interesse dele. Enfim, tem vários objetivos aqui que a gente precisa mapear. E, beleza, a gente vai agora trazer para o nosso lado. E a gente, como criador, o que a gente tem de interesses? Porque, enfim, é muito importante a gente falar sobre coisas que importam para a gente. Quais são as nossas forças e quais são as nossas skills principais? O que a gente pode trazer, o que a gente é bom, né? Então, aqui eu marquei que eu estou sempre usando o exemplo da EPR porque é o mais próximo que eu tenho, mas, enfim, vocês sempre fazem isso para vocês. Ajudar a preparar profissionais para o mercado. Eu possuo experiência em lidar com clientes. Eu domino e aplico técnicas importantes diariamente. Então, eu conheço técnicas ali que ensino na faculdade, que eu já domino elas, que eu já aplico elas, que eu tenho experiência em lidar com esses clientes. E eu acho que isso são forças, são interesses que eu tenho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses gaps aqui e eu vou cruzar com o que eu tenho. E vou ver, isso aqui que der no meio é o que eu tenho que trabalhar. É o que eu tenho que comunicar para essa audiência, é o que eu tenho que trazer para ela, tá? Então, façam esse exercício de vocês. É super esclarecedor, de novo, é bem legal. E vocês vão ter essa lista quase de, tá, beleza, isso aqui eu posso falar porque vai fazer sentido para minha audiência. E aí a gente parte para um próximo passo, assim, que aí é pensando um pouco mais na construção de uma linha editorial.
Beleza, eu fiz todo esse exercício, eu conheço agora a minha audiência, eu sei quais são os gaps que ela tem, quais são os objetivos, que problemas que eles enfrentam, e eu tenho a solução. Esse aqui sou eu tenho essas soluções, eu sei como comunicar para eles. Beleza, o que eu faço com isso? A gente vai pensar nesse sentido no método fractal, utilizando o método fractal. O que significa? Vou pegar um desses problemas, vou pegar um tópico, por exemplo, enfim, experiência profissional, lidar com clientes, coisa assim. Eu coloco esse tópico aqui e eu vou desdobrar esse tópico o máximo que eu consigo. Eu vou pegar um assunto e eu vou destrinchar ele para gerar muito conteúdo. Então, aqui tem um exemplo de pergunta, vocês podem perguntar mais coisa, mas se eu pego uma técnica aqui de engenharia, por exemplo, eu explico o que ela é, qual a sua história, para que serve, quais erros comuns, quais componentes, como implementar, enfim, destrincho uma maior quantidade de conteúdo dela possível. Isso aqui vai gerar muitas ideias para a gente e vocês vão ficar surpresos até com a quantidade de coisas que vão parecer prontas já. Porque isso aqui gera muito volume de conteúdo e um tópico desse pode trazer mais de 10 posts. Fácil, assim. Na verdade, é mais de 20, talvez. É bem fácil. Quando tu faz isso, tu acaba tendo muitas ideias. A partir disso, a gente tem que entender, né? Como é que a gente vai distribuir esse conteúdo. Porque mesmo que eu tenha aquela lista de ideias, aquela soma de coisas, como é que eu destrincho isso? Como é que eu, enfim, publico de certa forma? E aqui vai entrar um outro método, que é o Vortex, que eles meio que são casados, o Fractal e o Vortex, porque eles se complementam muito bem. Então, normalmente a melhor linha assim de pensamento é a gente pegar todo aquele conteúdo e formatar um material rico, formatar um artigo, formatar um texto, formatar um vídeo, por exemplo, alguma coisa que seja realmente muito densa, que a pessoa que quer se aprofundar naquele assunto possa, beleza, eu quero ler tudo isso aqui, tu vai ter esse artigo. Desse artigo vão se desdobrar coisas muito simples. Aqui eu coloquei um exemplo, mas, enfim, vocês podem fazer por que fizer sentido para vocês. Mas de 5 a 10 tweets, Instagram, 5 Instagram Stories, 2 carrosséis, um roteiro de vídeo para o YouTube ou IGTV, 2 e-mails para sua lista de e-mail, caso vocês tiverem, um infográfico, super importante, infográfico é um conteúdo bem legal, 2 memes, porque, enfim, memes são legais e a gente pode, se a nossa empresa fizer sentido, é muito legal em sempre trazer um conteúdo ali que é de entretenimento. A partir do momento que a gente decide isso aqui, a gente simplesmente distribui nas plataformas que a gente decidiu. Então, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, lista de e-mails. Aqui vocês dizem que o que fizer sentido para vocês. E a partir disso a gente já tem todo estruturado o nosso calendário editorial, para que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai publicar e tudo mais. Tá? Isso aqui é quase uma introdução, porque às vezes é muito difícil a gente ter essas ideias e, tipo, eu vou falar aqui muito sobre design, sobre coisas bonitas, sobre coisas interessantes, mas é importante ter esse background, porque senão a gente não vai saber nem por onde começar. E é por lá que a gente começa. Beleza, mas a partir disso, como é que eu vou criar alguma coisa? Se eu já tenho decidido todas essas ideias, todo esse macro tópico, já sei onde que eu vou publicar ele, como é que eu crio? E aqui eu vou trazer um conceito bem importante para a construção de publicação. Eu acho que é super, enfim, conhecido esse conceito do AIDA por quem estuda marketing, porque eu já vi isso alguma vez. É bem disseminado por aí, mas ele é muito útil para a gente. Por quê? O AIDA, ele meio que estrutura mais ou menos como a gente entrega esse conteúdo, né? A gente tem que prestar atenção em 4 coisas. Primeiro de tudo é atenção. A gente tem que ser capaz de captar a atenção da pessoa o mais rápido possível. Ela tem que ler um título e ficar interessada naquilo. Então, vamos tentar sempre responder uma pergunta antes da gente fazer um post. Qual o benefício ou por que aquela pessoa tem que se importar com o teu post? Então, ela está lendo o título e por que eu tenho que me importar? E aqui é muito fácil a gente trazer exemplos, aqueles títulos mais clickbaits. 10 dicas para a sua empresa crescer mais rápido, 10 dicas para você, enfim, ter mais lucro. Essas coisas a gente vê muito por aí, mas é por um motivo. Elas captam a tua atenção, elas captam muito rápido. A gente não precisa ser tão agressivo às vezes, eu acho que isso não faz nem sentido, mas a gente tem que sempre ser capaz de responder essa pergunta, porque a pessoa tem que se importar com o que eu estou postando ali, tá? A partir disso, entra a parte do interesse. E aqui me dê mais conteúdo, me dê esse conteúdo. Eu estou interessado. Beleza, me entrega mais. Eu quero saber o que quer dizer. Então, aqui a legenda que tu vai colocar, se tu vai te dar um carrossel, daí tu pode colocar vários conteúdos lateralmente. Eu quero mais conteúdo, eu quero mais disso que tu captou minha atenção. E você tem que ser capaz de entregar isso. Não é apenas colocar um título muito interessante que capte a atenção da pessoa e não entregar, porque isso vai frustrar ela muito rápido.
Aqui tem o D, que é de desire, que é vontade. Aqui nas redes sociais é um pouquinho diferente, isso não se aplica tanto, porque às vezes é muito difícil tu dar mais coisas para essas pessoas, mas a gente vai entender aqui como me dê mais detalhes, ou, enfim, como é que eu posso saber mais disso. E aqui normalmente envolve alguma coisa que tu leva ela para um link na bio, tu leva ela para algum outro site, para o teu site, para alguma outra coisa. E por fim, um que eu acho muito importante também, talvez tão importante quanto a attention, é o action. Então é vocês darem um direcionamento do que vocês querem que esse cara faça. Então, salve, compartilhe, curta, enfim, entre no nosso site, confira esse texto aqui. Pensem sempre que não adianta ele só ler aquilo, vocês têm que dar alguma ideia de ação para ele. E aqui, às vezes, não precisa estar relacionado com a nossa empresa, tá? Porque vão ter publicações institucionais, publicações que a gente, às vezes, não quer fazer um conteúdo que venda ou que tu leve para algum lugar. Tu só quer, enfim, dar alguma coisa para ele fazer. Ou seja, se ele curtiu o conteúdo, pô, manda para um amigo, manda para uma pessoa que tu goste, curta ele, salve ele, essas coisas. Pensem sempre nesse contexto da pessoa que está lendo, se faz sentido ela fazer essa ação, sabe? Beleza, esse é um pouquinho da construção da publicação, e agora vem a parte divertida, pelo menos para mim, que é falar de design. Então, eu vou trazer alguns conceitos aqui essenciais para a gente, tá? E depois trazer alguns mais conceitos essenciais, porque é a parte que eu gosto e a parte que normalmente eu sempre presto atenção quando eu vejo uma publicação. Eu acho que vocês vão reparar também que isso pode fazer bastante diferença. Aqui tem uma lista deles, e eu vou começar por hierarquia. E já vou deixar claro que eu acho que esse é o mais importante de todos. Então, se vocês puderem tirar uma coisa dessa fala, que seja falando de hierarquia, porque hierarquia, na minha visão, é o mais relevante deles, assim. É o que eu vejo mais erros acontecendo e, enfim, ajuda muito se a gente faz um post hierarquicamente correto, tá? E aqui é bem simples, eu coloquei aqui no texto mesmo, é sempre a gente pensar, decidir o que é mais importante. E aqui vocês podem ver visualmente que isso faz muita diferença, tá? Quando a gente tem uma publicação que a gente quer colocar um título, um subtítulo, colocar uma imagem, colocar certas coisas, você tem que pensar o que o leitor tem que perceber primeiro, o que ele tem que ler daquilo. A gente pensa no attention lá e a gente tem que olhar para isso aqui e pensar, tá, beleza, eu tenho esse conteúdo que eu quero colocar num card de 1080 por 1080 quadradinho, o que eu quero que esse cara veja antes de tudo isso? Depois que vocês decidirem essa ordem, assim, pensem no primeiro, segundo, terceiro, a gente vai pensar nesse layout, porque isso por si só já vai dar uma clareza. Aqui eu coloquei uma fonte super em destaque e outra super fininha, menor, e vocês percebem, a gente olha primeiro para o que está em destaque, não tem muito mistério nesse sentido. Mas mesmo assim a gente vê muito erro nesse tópico, porque, e aqui é quase uma crítica para mim também, porque quando a gente está muito imerso em uma publicação, quando a gente está muito imerso no nosso contexto, eu estou fazendo um post, eu estou fazendo uma arte, tu tá olhando para ela tanto tempo que tu acaba nem sabendo mais do que tu presta atenção primeiro, porque tu já tá ali olhando para ela há muito tempo. Então, sempre que vocês perceberem que vocês não sabem exatamente o que a pessoa presta atenção primeiro, pede sugestão mesmo para algum colega, pede para alguém que não viu a tua arte para olhar, olha aqui, o que tu lê primeiro, o que tu vê primeiro disso aqui, o que te chama atenção primeiro nessa arte. Porque o olhar de fora é super relevante nesse sentido para a gente. A nossa cabeça está muito imersa, né? Como diz lá o ditado, o peixe não vê a própria água que ele está dentro. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Um segundo ponto que eu gosto bastante também, que é alinhamento ou grid. Isso aqui muita gente não presta atenção, até porque eu acho que não é tão relevante como hierarquia, por exemplo, mas eu sei que pode melhorar muito todas as publicações de vocês. Aqui eu trouxe um print de uma construção de um post, por exemplo, que eu fiz para o PR, que aqui é só um template, na verdade. E vocês podem ver que tem um monte de linhas guias aqui. Aqui a ideia não é trazer para vocês colocarem um monte de linha ali para fazer um negócio perfeito, não. Mas é que vocês tenham algumas definições. Primeiro de tudo, nos posts de vocês sempre coloquem uma margem. Isso vai salvar a vida de muita gente, eu tenho certeza. Se a gente tiver definido aqui, ó, nesse espacinho aqui, a gente não coloca nada de conteúdo, vocês vão ver que isso dá um respiro incrível para a página de vocês. E eu vou falar depois de espaçamentos também. Isso aqui ajuda muito a gente ter uma tranquilidade quando a gente está olhando para um feed, assim. Porque o nosso post ele não pode ficar muito próximo, porque vai soar meio bruto, um pouco mal feito, digamos assim. Então, margens, espaçamentos, uma grid são os melhores amigos de vocês mesmo, porque isso ajuda muito. Eu quero até trazer como exemplo aqui, esse é o feed do Otimifica atualmente, então
a gente pode ver aqui que existe um certo padrão e se eu colocar para o lado, eu tracei algumas linhas aqui para a gente visualizar. Todos os posts eles têm a mesma margem, então lateralmente eles têm o mesmo espaço. Na parte superior também, superior e inferior, eles têm o mesmo espaço, então eles respeitam as mesmas regras, digamos assim. Então são definições que eu fiz para eles que eles não são todos iguais, eles podem diferenciar, mas eles têm algumas regras que eles sempre respeitam. E eu acho que margens é o que mais vai ser útil para vocês, porque é só traçar um quadradinho ali, ó, e dizer que fora disso vocês não colocam nada. E isso já ajuda realmente bastante. Falar um pouquinho de contraste. Contraste é um pouquinho difícil de exemplificar muito, assim, porque, enfim, varia se a gente tem imagem, varia das cores que a gente trabalha, varia sobre tudo. Então, sempre que vocês pensarem em contraste, lembrem de clareza, tá? Clareza é o principal. Porque a gente tem que ser capaz de ler, principalmente informação importante, a gente tem que ser capaz de ler ela muito rápido. Então, aquele título, aquela atenção lá que eu falei para vocês, que é o título, a pessoa tem que reparar aquilo primeiro. Não adianta a gente colocar um título nesse exemplo aqui, que é um azul super clarinho dentro de outro azul, porque a pessoa vai ver, mas vai demorar, vai ter um delay na hora de perceber isso, e ela não vai ver com o mesmo impacto. Então, o que eu fiz foi deixar para vocês um site aqui, que eu acho super legal. Eu até vou mostrar para vocês rapidinho. Esse site, opa, não, esse aqui não, é esse aqui, que é um contrast checker, digamos assim, em que vocês podem colocar o seguinte: vocês colocam duas cores aqui e eles estipulam alguns níveis de contraste para vocês. E é super legal. Aqui a gente tem um contrast ratio que ele meio que vai atualizando. Então ele vai dando regras assim. Então, por exemplo, se eu colocar esse azul aqui, aliás, isso, vou colocar um azul aqui, fazer ao vivo para vocês. Esse é um roxo, não um azul. Junto com um outro azul aqui, aliás, com um preto, um cinza. A gente pode ver que a gente mal consegue ler isso aqui. A gente não repara, assim. E ele vai dando aqui um contrast ratio super baixo, porque é justamente isso, a gente não consegue ler muito rapidamente isso. Ao passo que se eu aumentar isso para branco, esse contraste vai aumentando. E essas coisinhas aqui do fail, pass, coisa e tal, elas vão melhorando. Então eu vou deixar esse link para vocês, porque é comum a gente ter dúvida, tá, gente? Não vão esperar que tu vai perceber na hora. Mas a gente não sabe se... mas será que dá para ler isso? Será que não dá para ler? Então é sempre legal trazer essas cores para cá. Vocês colocam o código delas aqui e você consegue meio que verificar se tem um contraste legal para as pessoas lerem. Beleza? Aqui para o lado e continuar. Então, isso é sobre contraste. Espaçamento também é uma coisa que eu gosto bastante. Espaços vazios enriquecem muito o layout de vocês, como eu coloquei ali. Aqui eu trouxe dois exemplos, que é a home da Ultimifica e um post do The Future. Então, vocês podem reparar que muito espaço em branco aqui, eles meio que direcionam a nossa atenção para algum lugar fixo. Então, isso é bem legal quando a gente quer destacar alguma coisa, porque a gente não precisa falar mais coisas aqui. Então, esse texto aqui, esse título aqui, esse aqui é um carrossel, né? Então a gente vai ter conteúdo mais lateral. Mas, como sobreviver ao algoritmo do Instagram em 2020? A gente quer que a pessoa só leia isso. Então a gente coloca esse título aqui e deixa o resto só como, enfim, fundo, assim, para preencher o espaço. A gente não precisa encher de coisas e, às vezes, quanto menos informação, mais rico fica teu layout, porque ele, de fato, vai trazer atenção para onde que importa, né? Eu acho que, sim, isso vale para textos também, porque vocês podem perceber o exemplo claro aqui. A gente tem um texto super juntinho, super colado um no outro, a gente vai ter muito menos vontade de ler isso aqui do que de ler isso aqui. Isso aqui traz um respiro para a gente quando a gente está olhando para essa tela. Dá muito mais paz olhar isso do que olhar isso, porque dá até preguiça de começar a ler isso aqui. Então, prestem atenção nos espaçamentos entre o texto de vocês, tá? Enfim, essas regras aqui, elas podem mudar. É até interessante, porque eu trouxe o exemplo anterior aqui. E aqui o espaçamento entre o texto é super curto. Vocês podem ver que está colado um no outro. Só que aqui a diferença é que o texto é muito, muito grande. Tem essa parte importante. E ele faz um trabalho de destacar justamente a palavra importante do texto. Então aqui essa regra não vale tanto. Ela é mais considerada para textos maiores. Quando a gente tem um blocão de texto assim, vamos cuidar para deixar um espaço entre eles. Isso aqui ajuda muito no site de vocês. Vocês vão reparar uma diferença muito grande visualmente falando, tá? Passando para o próximo, equilíbrio. Equilíbrio é um tópico super importante, porque ele vai reunir basicamente o que eu falei anteriormente. Aqui o que eu quero destacar é que vocês não precisam dizer tudo em quadrado de 1080 por 1080.
Então, essa artezinha, esse quadrado aqui, ele não precisa falar tudo. Vocês têm que trazer a atenção do cara para ele primeiro, e depois vocês podem dizer coisas na legenda, vocês podem dizer coisas num card do lado, vocês podem dizer coisas no site de vocês, que esse card aqui vai levar pessoas para o site. Então, só presta atenção nisso, porque o equilíbrio é sobre tu ter um post que visualmente ele não tá carregado demais e ele não tá faltando coisa. Enfim, é o conceito ali de balanço, de equilíbrio e tudo mais. Então, esses exemplos que eu trouxe para vocês, vou trazer outros depois, é cuidar para que isso aqui não esteja saltando muito certas coisas que não são para saltar, tá? Então, só destacando isso. Falando em formatos ali de 1080 para 1080, uma pergunta que é bem importante é a gente se questionar se a gente sabe o tamanho certo para as artes de cada rede social, tá? Eu também não sei, porque eu faço um monte de coisas, mas a gente não sabe de cor isso e os formatos mudam constantemente. Então, é sempre importante vocês estarem olhando para... Beleza, eu vou fazer um post para o LinkedIn, mas eu faço que tamanho? Porque para o Instagram é quadrado, mas para o LinkedIn é um tamanho mais horizontal, para o Twitter é outro tamanho. Então, vamos sempre dar uma pesquisada se o tamanho está correto para a rede social que a gente está trabalhando, porque isso é muito relevante para sair bonito, né? Porque senão vai ser um negócio com um tamanho lá meio errado, soa meio ruim, assim. Então, para ajudar vocês, o que eu fiz foi deixar um gabarito aqui que tem quase tudo, tá? Esse gabarito é esse site aqui, que ele vai tentar trazer praticamente todas as redes sociais. Está carregando meio devagar aqui. Isso. Então, para Facebook, para LinkedIn, para YouTube, para Instagram, para Twitter, para Pinterest, Tumblr e várias outras coisas. Ele vai trazer a ideia, os tamanhos de post, os tamanhos de foto de perfil, capa, etc. Então, eu deixei esse link para vocês terem essa guia. Esse link não vai trazer tudo, tá? Então, algumas coisas, dois posts bem relevantes que eu quis trazer aqui, que vocês não vão encontrar ali, mas que eu vejo mais erros. O primeiro de todos é o IGTV. Eu não sei se vocês já enfrentaram isso, mas às vezes a gente não sabe qual é a capa qual o tamanho da capa do IGTV certinho, porque às vezes ela fica desconfigurada no feed, ela fica certa num lugar e fica errada no outro, e por que isso acontece, tá? Basicamente, o IGTV, quando a gente clica lá para assistir o vídeo do IGTV, ele vai aparecer nesse formato 9:16, que é o vertical, é o formato de vídeo para o celular. Contudo, se a gente não clica no vídeo e ele está só passando na nossa timeline do Instagram lá, ele vai ficar no formato 4:5, que é um pouco vertical, mas não tanto. Ele é um pouquinho menos. E o último formato é que se a gente for no feed de uma empresa, de qualquer página que tem um IGTV lá no feed, ele vai aparecer quadrado. Então, a mesma arte ela vai aparecer de 3 formas diferentes nesses lugares. Então, aqui a única dica que eu dou para vocês é primeiro cuidar, porque se vocês colocarem conteúdo aqui em cima, ele simplesmente não vai aparecer quando a pessoa estiver olhando no feed, tá? Não aparece. Então, a ideia é sempre tentar centralizar o conteúdo de um card para IGTV, de uma capa para IGTV no meio, porque daí a pessoa sempre vai ver igual. Inclusive, no processo seletivo da IPR desse ano, teve alguns vídeos para IGTV, e que era um cuidado importante da gente ter, porque a gente tentou manter uma linha visual no feed mesmo, que se encaixava, assim, que ficava bonita, que tinha um padrão de margem, que tinha um padrão de alinhamento. Então, o IGTV, ele desafiava a gente a manter isso sempre certo, porque ele apresentava as coisas de 3 formatos diferentes, tá? E, por fim, eu quero falar um pouquinho de carrossel no LinkedIn, que é só o jeito certo da gente utilizar ele, tá? Normalmente, a gente não vê carrossel no LinkedIn do mesmo jeito que a gente vê no Instagram e no Facebook. Eles aparecem nesse formato aqui, que é com uma linha do tempo aqui embaixo, que é uma paginação, na verdade, com as setinhas e tudo mais. A gente não vai conseguir esse efeito subindo imagens. A gente precisa fazer o upload de um arquivo nesses 3 formatos aqui, PDF, ou doc, ou PPT, e a gente precisa clicar nesse botão, não no botão de foto, mas no botão de documento. Porque daí ele vai pegar esse arquivo e ele vai separar cada página em um slide. Então, aqui, eu trouxe um exemplo da 4.5, que a gente vê que tem 10 páginas sobre norteadores estratégicos. Enquanto que no Instagram deles está exatamente a mesma coisa, só que, enfim, tem essa diferença na publicação, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais de design e outros conceitos essenciais, só que agora sobre a sua marca, tá? Aqui tudo que eu falei anteriormente era muito mais conceitos gerais de quem estuda design, de quem estuda essa coerência visual. E aqui eu quero trazer um pouquinho 3 tópicos que são básicos assim para qualquer marca que a gente vai trabalhar. E alguns cuidados que a gente precisa ter, tá? Primeiro de tudo, tipografia.
Não, você não deve usar uma fonte diferente da sua marca. Isso não é aconselhável. A consistência visual é tudo, assim, para a marca de vocês, principalmente numa rede social. Então, a pessoa vai reconhecer tua marca, às vezes, simplesmente pela letra que ela está vendo ali na tela. Então, se vocês utilizarem uma fonte que quebra muito, ou que às vezes não tem nada a ver com a marca de vocês, muito difícil a pessoa vai ter isso gravado na memória. Ela não vai conseguir gravar qual é a marca. Tipo, esse post que eu estou vendo aqui, sem olhar para a marca, eu reconheço automaticamente, vai ser difícil, tá? Então, sempre usem essa fonte de vocês, pode ser uma, pode ser duas, e explorem formas diferentes de utilizar a fonte da sua marca. Aqui é exatamente a mesma fonte, é a fonte que a gente usa na marca do Timifica, que é a Montserrat, e ela é utilizada de 3 formas super diferentes aqui. Então, a gente consegue posições visuais super interessantes com uma fonte só, utilizando as variações delas. Aqui eu coloquei um espaçamento, isso aqui dá para fazer no PowerPoint, tranquilo, colocar um espaçamento entre as letras. Aqui não tem espaçamento nenhum, mas ela está indo em grito. Aqui não tem espaçamento nenhum, ela está menor e um pouco mais fininha. E aqui é uma marca que tem um espaçamento super curtinho entre as letras, então ela aproxima. Todas elas dão efeitos diferentes e é muito legal a gente explorar isso, porque nossos posts ficam realmente bem mais interessantes, assim. Falando sobre cores, é muito difícil, né? Até coloquei a pergunta aqui, porque normalmente cores possuem uma imensidade de funções, então como é que a gente decide se a cor do nosso layout está correta? Normalmente, quando a gente tem uma marca, por exemplo, que tem uma cor ou duas, a gente às vezes não sabe como trabalhar ela da melhor maneira. E além daquela regra de contraste que eu trouxe para vocês antes, eu vou trazer uma regra aqui que é o 60-30-10, que é uma regra que, enfim, vocês não precisam seguir à risca, mas que ajuda realmente muito a compor um layout. Por quê? Ela está dizendo para a gente que 60% do nosso layout precisa ser por uma cor predominante, 30% desse layout é composto por uma cor secundária e 10% desse layout é composto por cores de destaque ou cores de apoio. Então, se a marca de vocês tem 4 cores, normalmente vocês precisam escolher uma cor predominante e uma secundária, e depois as outras cores vêm depois. Elas precisam estar mais sutis, senão vira, sei lá, um arco-íris, vira um monte de coisa. Essa regra é mais difícil com imagens, tá? Isso é um pouquinho mais complicado. Mas quando a gente vai fazer posts que não envolvam imagens, essa é uma regra que ajuda muito. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente até fazer esse exercício de testar. Então, a regra do 60-30-10. Aqui, nesse post, eu tenho 60% de preto, 30% de branco e 10% desse verde. Vocês veem como tem um equilíbrio bem legal em termos de cores aqui, e vocês olham direto aqui para o limão. Por mais que seja a cor que menos aparece, é a primeira que tu olha para essa atenção. Então, aqui acontece a mesma coisa. A gente tem uma cor de apoio, que é o amarelo, tem uma cor secundária, que é o branco, que é onde eu trago a informação, e o azul está uma cor de destaque. Tu vê como ela ganha muita relevância só aparecendo uma vez. Eu acho que se a gente faz esse exercício quando a gente está compondo o nosso post ali, isso ajuda muito a gente, enfim, olhar criticamente para ele em relação às cores, tá? Então, vocês não precisam ser rígidos. Aqui ninguém calculou se aqui tem 10%, se aqui tem 10%, 30%, ninguém calcula isso. É mais uma regra para estar na tua cabeça, assim. Qual é a cor que mais tem, qual é a cor que está no meio e qual é a cor que menos tem que aparecer, mas que tem um destaque, tá? Aqui é um post bem legal também, porque segue a regra anterior, tá? Tem uma cor predominante, uma cor secundária, tem o preto e o branco. Aqui tem 2 cores secundárias, porque elas estão equilibradas, digamos assim. Tá meio que 15-15 aqui. E tem uma cor de 10%, que é o laranja, que ganha muita atenção nesse caso. A assinatura é algo que gera muita dúvida, tá? Porque principalmente quem trabalha com design, quem trabalha com criação, costuma ouvir bastante de clientes para colocar o logo maior, colocar o logo na peça. Às vezes não está aparecendo a marca, às vezes não está aparecendo a minha identidade aqui, como é que as pessoas vão me ver. E assim, é sempre importante entender que quando a gente está numa rede social, a pessoa já consegue olhar para o teu perfil, então a tua marca já tende a aparecer assinando aquela peça ali em cima, tá? E apesar de tudo, é importante a tua marca estar em algum momento aqui no layout. Mas a gente tem maneiras menos agressivas de fazer isso. E mais inteligentes até. Por exemplo, aqui a gente está vendo a marca sendo assinada 4 vezes, tá? Isso é muito interessante porque ela é assinada de formas diferentes em todas. Aqui a gente tem o logo da Valkyria. É um logo que tem uma tagline aqui, Design, Business e Creativity. Aqui a gente tem o Instagram da Valkyria. Aqui a gente tem quase uma tagline, Valkyria Inteligência Criativa 2020. E aqui a gente tem um logo de redes sociais.
Esse logo é bem interessante porque tu não pode clicar em nenhum deles, mas é uma forma de assinar porque tu indica onde é que a Valkyria está nas redes sociais. Então, tu sabe que ela está no Behance, ela está no LinkedIn, está no Instagram, Facebook, Pinterest. Então, assim, a gente tem formas muito mais sutis de assinar a nossa peça sem gritar a marca dela, tá? Então, ou a gente vai tornar a marca a parte mais importante da peça, ou ela tem que ser apenas um acessório. Ela tem que estar só ali do lado. E daí a gente pode se perguntar também, beleza, e fotos? Como é que a gente assina fotos? A gente tem maneiras bem mais criativas de assinar fotos sem colocar teu logo nela, tá? A gente pode colocar o logo, não tem problema nenhum. Aqui é um exemplo que eu vou trazer para uma empresa gigante, mas, enfim, empresas menores é muito mais difícil tu ter essa gravada, por exemplo, o logo na cabeça. Então, se eu fosse fazer um post, possivelmente eu colocaria o logo do Time Fica, porque não é todo mundo que conhece. Mas no caso aqui da empresa, a gente não precisa colocar o logo, porque para quem acompanha o Instagram dela, a gente reconhece que é o Nubank na hora, assim, porque tem um monte de elemento roxo aqui. Então, a gente não precisa assinar uma foto para a gente reconhecer que ela se trata da nossa marca. Então, se vocês forem no feed do Nubank, inclusive, vocês vão encontrar isso. A gente tem sempre um elemento roxo de alguma forma na foto. Aqui, por exemplo, aqui ela tem um filtro roxo. Isso aqui é uma dica que eu quero dar para vocês também, que é muito interessante. Se vocês criarem um filtro padrão para a marca de vocês, vão no Instagram, vão na internet, tem vários aplicativos de fotos que editam as fotos de vocês. Procurem um filtro que vocês achem muito massa, e tem a ver com a marca de vocês. Peguem esse filtro e experimentem usar, tipo, 9, 10, 15 vezes seguidas, até formar um feedzinho legal. Vocês vão olhar para aquele feed com olhos muito diferentes, porque aquele feed vai estar muito mais equilibrado e vai seguir um padrão, mesmo que não tenha todas as fotos iguais. Então, se vocês fizerem esse exercício de escolher um filtro, assim, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Eu acho que é algo massa. A gente tem várias pessoas que fazem até para as redes sociais próprias delas. Vocês têm vídeo de pessoas ali que sempre usam o mesmo filtro e tal, organizadinho. Mas para a marca isso também é bem interessante e pode fazer muito sentido se vocês publicam muitas fotos e coisas nessa vibe, tá? Esses eram os conceitos que eu queria trazer para vocês de design. A gente vai ter um tempinho para tirar dúvidas. Talvez eu tenha falado um pouco acelerado de cada um deles, mas a gente pode questionar algumas coisas depois. Eu quero falar um pouquinho de ferramentas agora que são... Eu acho que ferramentas é um tópico bem difícil, porque hoje em dia a gente tem várias possibilidades de criar um post, né? A gente pode criar eles de várias formas, assim. Tem um monte de aplicativo que faz isso, tem um monte de possibilidades. O que eu quero trazer para vocês são as coisas que eu mais tenho contato, que eu sei que funcionam e que são legais, mas que elas vão variar de acordo com o contexto de empresa para empresa. Então, a primeira delas, por exemplo, que é o Illustrator e seus amigos, eles vão depender muito de quem vocês têm na empresa de vocês. Porque às vezes a gente não tem o conhecimento técnico para poder utilizar esse tipo de software. Só que é importante eu trazer ele aqui, porque o Illustrator, querendo ou não, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Premiere, eles são os melhores softwares tecnicamente falando. Então, eles são os que vão dar mais possibilidades visuais para vocês. E a partir do momento que a gente aprende a lidar com eles, a gente consegue uma liberdade criativa muito grande mesmo, assim. Então, claro que não vai ser uma prioridade para certas empresas, para certos contextos de times de marketing, mas se você em algum momento tiver a possibilidade de ter esse conhecimento, é bem interessante. O Illustrator é realmente muito bom. Tem pessoas que preferem usar o Photoshop para fazer seus posts. Eu sou muito mais fã do Illustrator. Ele ajuda a gente a lidar com carrosséis e posts muito, sei lá, sequência de posts muito melhor. Então, se está tentando ver como é que fica a tua timeline, assim, eu acho que o Illustrator ajuda muito mais nesse sentido. A gente consegue ter uma visualização muito mais clara, assim, e é mais fácil de trabalhar, na minha opinião, assim, porque eu lido com ele quase todos os dias. Fazendo um pequeno adendo aqui para uma outra ferramenta da Adobe, que é o Adobe Spark Post. O Adobe Spark Post é uma ferramenta que tem aplicativo e tem na web também. Ele é basicamente um software que faz posts. Vocês podem colocar um título, podem colocar o logo de vocês lá, podem colocar uma descrição, e eles vão te dar layouts e vocês podem ajustar para vários formatos. Por exemplo, eu quero um post, eu faço uma arte para o Instagram e eu quero que essa mesma arte vá para o YouTube, vá para o LinkedIn, vá para o Facebook, vá para, sei lá, qualquer coisa. Ele tem essa função de ajustar automaticamente todos os formatos. É um software super legal, eu gosto bastante, mas eu não cheguei a usar ele em profundidade porque ele é meio que pago, tá? Vocês podem utilizar ele gratuitamente,
mas a versão gratuita dele é bem limitada e vocês não conseguem fazer isso que eu falei, por exemplo, de adaptar os formatos. Só que a versão paga dele, pelo que eu já vi, é realmente muito boa. Então, se vocês chegarem lá, testarem, encontrarem um modelo que vocês gostem, putz, criei aqui o negócio, achei legal, e vocês querem utilizar ele, eu acho que vale a pena, dependendo se o investimento for muito grande ou não, vale a pena vocês olharem para ele com carinho, porque ele de fato facilita muito assim o dia a dia, porque principalmente quem trabalha com celular, eu não sei se muitos de vocês fazem post no celular, ele é muito fácil, assim, vocês criam um post ali no celular na hora e ele te dá todos os formatos e só publica, é realmente muito ágil. Então, é isso, é uma ferramenta da Adobe também, e então tem uma qualidade técnica legal, e vocês vão encontrar templates bem bonitos lá que outros designers criaram para eles, tá? Segundo ponto aqui, falar um pouquinho do Canva, que eu acho que quase todo mundo conhece também. O Canva é bem legal, é uma ferramenta muito boa e eu acho que muitos podem ter contato com ela pela faculdade, para criar apresentações, para fazer os PPTs ali de vocês bonitos. O Canva, ele oferece muitos templates super interessantes para a gente. Ele traz coisas realmente muito, muito ricas e, tecnicamente falando, muito boas, assim. Não são templates ruins, são templates muito bons. Então, no Canva, a gente tem uma possibilidade imensa não de templates, então vocês não precisam pensar muito em arte, digamos assim, e vocês não precisam pensar muito em formato, por quê? Porque ele já traz todos os templates certinhos para post de Instagram, imagem para blog, story, PPT, arte do YouTube, banner para blog, Facebook, tudo mais. É uma ferramenta bem legal por isso. Vocês têm essa liberdade e autonomia muito grande, junto com uma qualidade técnica. Então, normalmente é a ferramenta que eu mais recomendo para quem está começando, assim. Então, se está num contexto que, às vezes, tu é o time de marketing, só tu sozinho, ou tu tem mais 2 ou 3 pessoas, eu acho que é uma ferramenta super útil para a gente agilizar esse processo e não precisar demorar tanto para a gente conseguir trabalhar posts bonitos, assim, com qualidades legais. O Canva é super fácil de editar, eu acho que se tu faz um tutorial na internet ali, tu procura alguma coisa no YouTube, vocês pegam rápido as manhas dele. Ele tem ferramentas de edição bem legais, tem filtros, tem, enfim, textos diferentes. A biblioteca de textos do Canva é muito grande, então vocês vão conseguir fazer coisas realmente bem ricas apenas utilizando ele. Sem contar que a versão paga, que realmente não é caro, eu acho que para o que ele oferece de benefício não é caro, se não me engano. Eu não vou chutar um preço na real porque eu não lembro de cabeça, pode estar muito mais alto ou mais baixo, mas eu lembro que ele é bastante acessível para certos contextos de empresa e entrega muito. Ele também tem a ferramenta de adaptar o teu layout para todas as redes sociais, então tu não precisa criar uma arte para cada um deles, pode criar para o Instagram, clicar num botão, literalmente, e ele adapta para todas as outras redes sociais que tu quiser. Isso é muito legal, é muito ágil. Além disso, a gente tem outras coisas também, como, por exemplo, compartilhar o teu design com um time. Então, se tu trabalha com um time de marketing, tu pode criar várias coisinhas, vários templates e compartilhar com o pessoal para eles editarem ao mesmo tempo ou, enfim, editarem a mesma coisa que tu está editando. Então, tu não precisa editar alguma coisa, mandar para a pessoa e, enfim, depois manda de volta e edita tudo mais. Legal, colocaram esse ali, massa. Tá, 26 agora. Show. Vou abrir o chat aqui, deixar do ladinho. 35 era o que eu pensei. Massa, massa. Não, realmente eu acho que é bem legal, assim, e como o Luísa falou, se a CJ consegue de graça, é uma ferramenta bem interessante mesmo para vocês testarem, tá, gente? Seguindo, eu vou falar um pouquinho de PowerPoint, porque o PowerPoint tem sido uma descoberta bem interessante nos últimos meses, para mim, particularmente falando em termos de design. Eu tive alguns clientes que não conseguiam, não que não conseguiam trabalhar no Canvas, mas que tinham necessidades que o Canva não atendia e, ao mesmo tempo, não conseguiam editar no Illustrator, não conseguiam editar no Photoshop. E eu descobri que o PowerPoint é uma ferramenta bem interessante para a gente conseguir criar publicações ali também. A gente pode editar o formato da nossa página, não precisa ser sempre aquela página horizontal e tal. A gente pode adaptar ela para um formato quadrado, um formato vertical. E a gente pode fazer quase tudo que a gente faz no Canva aqui, na verdade até mais. E, enfim, é bem interessante mesmo. Esse aqui foi um template que eu criei para 4Sim, que é um dos nossos clientes da Ultimifica. Então, aqui é basicamente tudo editado. Esse texto aqui eu mandei para eles, eles podem editar o subtítulo, podem editar o título que está aqui. Então, a gente tem só os elementos visuais aqui em 3 cores. E eles conseguem editar tudo isso, exportar e publicar nas redes sociais deles. Se vocês forem ver até depois no vídeo da 4Sim, vocês vão encontrar alguns posts nessa linha visual.
Então, é alguma coisa bem legal. Se vocês quiserem se aprofundar no PowerPoint, eu acho que vale a pena para certos contextos. No geral, eu acho que o Canva é melhor, mas eu percebi que algumas coisas não dá para fazer lá e aqui a gente consegue. Então, fica aí a dica para vocês. Além desses três, tá, gente? Eu acho que em termos de criação, você pode encontrar um monte de coisa por ali na internet, mas eu acho que esses realmente são os mais completos. Eu acho que é difícil a gente encontrar outros que atendam a gente tão bem. Já ouvi falar de outros aplicativos que fazem post também. Tem alguns específicos da Apple que, como eu não tenho dispositivo da Apple, eu não conheço, assim, da App Store. Então, eu trouxe aqui os que são mais próximos para mim e que eu realmente considero eles muito bons, tá? Eu vou trazer aqui uma última ferramenta, que é o MLabs, que é uma ferramenta de gestão de redes sociais, que eu também considero muito boa, e a parte boa é que tem um plano super barato, acho que é R$5, assim, é muito, muito baixo, e oferece bastante possibilidade pra gente, tá? A principal delas, na verdade, é agendar post, assim, ó, é muito maravilhoso para a vida de vocês, quando vocês podem criar todos os posts de uma vez só, e depois vocês criam todos os posts de uma vez só, publicam eles e não tem que pensar mais naquilo o resto da semana, o resto do mês, tudo mais. Então, é bem legal, assim, eu recomendo muito. A gente pode criar um calendário, a gente tem um trabalho de acompanhamento e relatórios bem legal. Então, a parte de relatórios aqui do Canva, esse aqui é um print do Canva do MLabs da Ari. Então, a gente pode ver relatórios depois das redes sociais que vocês escolherem aqui e vai ser bem massa. Só ver que teve uma pergunta aqui. Da Carolina Flores. Massa. Quais são os benefícios que o PowerPoint atende e o Canva não? Tá. O Canva, na verdade, são benefícios mais técnicos, assim, de edição. Então, por exemplo, tem algumas coisas no Canva que são mais difíceis de fazer. Se eu não me engano, às vezes eu quero fazer uma máscara de corte, que é, por exemplo, eu pego uma foto e eu corto ela num formato específico. Tipo, formato redondo dá para fazer em qualquer lugar, mas quero cortar uma foto num formato para ficar, sei lá, não sei algum exemplo agora, um formato X, um formato diferente. Eu tenho alguns efeitos aqui, principalmente em edição de imagem. Aqui nessa partezinha não vai aparecer, mas quando vocês inserem uma imagem, aparece um menu aqui que nos permite formatar imagens muito melhores. Eles têm alguns filtros no PowerPoint muito legais. Vocês podem ajustar a transparência. Eu acho que esse é o maior benefício, assim. Quando a gente cria uma imagem, quando a gente cria um post e a gente quer colocar uma imagem nele porque a gente quer, tem que ter uma imagem aqui, não tem jeito, tem que ter. E a imagem, às vezes, é muito... Não sei, não dá para colocar um texto em cima dela que tu não vai conseguir ler. Acontece bastante isso, uma imagem que é muito branca ou tem um monte de cores e tal. É comum a gente querer colocar um filtro preto em cima dela ou alguma coisa assim para que ela fique mais ao fundo. No PowerPoint, a gente tem uma opção de transparência super legal que nos permite trabalhar esses efeitos, tá? Então, enfim, são coisas de design, assim, de detalhes, que o PowerPoint tem umas coisinhas a mais ali. No geral, textos também são mais legais de trabalhar aqui, porque você tem uma ferramenta de apresentação, então a gente tem algumas riquezas aqui de formatação. Por exemplo, eu posso deixar tudo espaçado, esse texto aqui, eu posso deixar ele bem juntinho também, eu posso formatar ele de formas diferentes que eu não consigo no Canva, que também é bem rico, mas tem algumas coisas a menos. Depende muito do layout que vocês querem compor, mas, no geral, eu ainda preferiria o Canva pela praticidade que ele oferece. Se tiver mais alguma dúvida, pode ir mandando, tá, gente? Eu tô com o chat aberto aqui do ladinho. Por fim, eu queria trazer algumas refs pra gente. Tô quase no final aqui da minha fala. E aqui vem uma parte bem interessante, que é olhar para alguns outros lugares que fazem um trabalho massa e se inspirar, assim. Eu acho que, primeiro de tudo, todo designer, todo cara que trabalha com criação, ele não tira as coisas do nada, ele vai atrás de referência, ele vai buscar coisas que ele acha interessante e ele vai criar a partir disso. Inclusive, é muito difícil tu começar alguma coisa do zero e eu vivo isso todo meu dia. Então, eu quero deixar aqui para vocês 5 referências que eu acho que podem ser úteis. Todas elas já apareceram na minha apresentação aqui agora e eu acho que vão ser bem legais. A primeira de tudo é o Nubank. Eu acho que é a referência principal assim, de rede social em termos... Não sei se no Brasil inteiro, tá? Porque eu não conheço tudo, mas eu acho que é uma das empresas grandes, é a que eu mais gosto, digamos assim. Porque o Nubank tem um jeito muito específico de trabalhar. Ele trabalha para uma audiência muito vasta, assim, normalmente uma audiência mais jovem, mas que também abraça públicos mais velhos. E ele faz isso muito bem. Ele faz isso de uma maneira criativa, ele faz isso de uma maneira muito marcante. Ele tem uma narrativa muito legal. Aqui eu vou destacando os pontos que eu acho interessantes vocês olharem nessas empresas, tá?
Então, de tudo. A narrativa do Nubank é muito boa. Se vocês repararem, o Nubank, ele sempre se coloca como o banco que vem para revolucionar todo o mercado bancário, assim. Por quê? Porque ele faz tudo diferente, ele é diferente do banco tradicional. Ele reforça isso várias e várias vezes. Então, como os guris falaram antes, de propósito e tudo mais, o Nubank tem o seu propósito muito claro, e ele reforça isso na marca dele sempre. E as redes sociais deles é um exemplo ótimo para vocês verem isso acontecendo. Então, sempre olhe para ele, eu acho que é um dos mais legais, assim. Tecnicamente falando, tá, em termos de publicações, tem coisas que não dá para fazer, porque eles têm, obviamente, uma equipe muito maior, muito mais rica, enfim, para conseguir fazer certas coisas, como ilustrações, vídeos mais complexos. Deve ter uma agência por trás ali que executa. Mas eles também fazem posts super simples. Por exemplo, isso aqui é um print de tweet, por exemplo. Isso aqui é muito, muito fácil de fazer. E eu tenho certeza que, enfim, vocês já viram várias e várias vezes, mas é um tipo de publicação muito efetivo. Então, dei uma olhada ali. Ele também tem uma parte, eu destaquei aqui o institucional, por quê? Porque o Nubank, ele não, exceto momentos específicos, ele utiliza o Instagram dele para uma comunicação realmente institucional. Ele não entrega conteúdo ali, ele não entrega, ele não tenta te ensinar pelo Instagram, ele faz isso por meio de newsletter, ele faz isso por meio de blog, ele faz isso por meio de outros locais. Então, é uma comunicação bastante institucional, mas ao mesmo tempo super legal, nada dura, nada travado, assim, é bem interessante, tá? O segundo é a Valkyria. A Valkyria eu acho que é uma das mais legais, assim, a minha preferida, na verdade, de todas, porque primeiro que é um estúdio de design, então me aproximo muito deles. Eles fazem um trabalho muito bom, eles são daqui de Porto Alegre, eles são um estúdio de design aqui de Porto que vem crescendo muito, tá? Eles têm uma missão, não missão, eles têm um objetivo que é ensinar muito sobre design, então eles publicam realmente muito conteúdo rico. Isso é muito legal, se vocês forem no feed deles, vocês vão encontrar carrosséis enormes, assim, e até alguns posts eu fui trazendo na nossa apresentação. Carrosséis enormes de conteúdo para vocês aprenderem mesmo sobre design, e é muito legal. Além de tudo, eles, enfim, por ser um estúdio de design, eles têm um visual impecável, assim, eles são realmente muito bons, mas como eu falei, tem coisas que não são difíceis de fazer. Vocês vão encontrar posts que às vezes é uma frase em preto num fundo branco, assim, não tem nem o logo deles. Realmente só isso. E vocês vão ver o impacto que isso tem, é bem legal, sabe? E por fim, eu acho que o ponto central aqui que eu quis falar para vocês é pela questão de crescimento deles. Eu comecei a seguir a Valkyria quando eles tinham 2.000 seguidores, isso foi tipo ano passado, mais ou menos, e recentemente eles atingiram os 10.000. Então, é um trabalho que eles vêm fazendo consistentemente, eles vêm fazendo desde o ano passado, realmente, e deu resultado, assim, dá resultado. Carrossel, assim, eles publicam muito, eles publicam, se não me engano, 3 a 4 vezes por semana, eles publicam sempre conteúdo rico, e eles publicam para a sua audiência, que são designers, que são pessoas criativas, que são pessoas que querem acompanhar esse trabalho bem feito. Então, eles foram crescendo muito, assim, eles, enfim, recentemente atingiram uma marca de 10.000, vocês podem ver que é bem legal para empresas que estão no início, que estão nesse contexto mais inicial, como elas podem até rola o feed da Valkyria, rola até ano passado, para vocês verem a evolução que os posts eles tiveram. Eu acho que é um exercício bem interessante de vocês fazerem também. O próximo, The Future. O The Future é uma página bastante grande americana, eles têm 266 mil seguidores. E eles falam muito sobre design também, eles falam design e negócio, na verdade, não é apenas de design, mas deles foi onde que eu tirei bastante conteúdo para trazer para vocês também. Eles são muito bons em ensinar, eles falam muito sobre redes sociais, tem alguns podcasts, algumas aulas muito legais no YouTube deles. Eu conheci eles pelo YouTube, eles têm um canal muito, muito grande lá, mas o feed deles também reflete muito do que eles pensam. Então, vocês vão encontrar carrosséis, vocês vão encontrar o tipo de publicação que eu acho muito legal, e vocês podem ver que às vezes não tem uma linha visual, eles são azuis, mas vocês não vão ver tudo azul aqui. Vocês podem até reparar como eles exploram as cores e as imagens de formas diferentes, mas eles utilizam outras coisas para manter a consistência visual. Então, a fonte é sempre a mesma, isso nunca muda. Eles têm algumas formas de trabalhar a assinatura deles que não aparece aqui, mas se vocês clicarem no post, elas vão aparecer. Então, é bem interessante para vocês verem o conteúdo deles, design e dicas de crescimento também do perfil de vocês no Instagram. Tá? Instagram, LinkedIn, enfim, entendam como todas as redes sociais. Por fim, a 45. Esse daqui eu vou trazer 2 bairristas agora, que é a 45, que é um cliente nosso.
que a gente vem fazendo um trabalho com eles de marketing e criação, assim, tipo, eu atuo bastante na 45 agora para trazer templates para eles como consultor criativo mesmo. Então, é bem interessante o relato deles, porque quem cria os posts não sou eu, quem cria os posts são eles mesmos. Eles não têm alguém de marketing lá, eles não têm ninguém que seja formado em publicidade ou que, enfim, que seja dessa formação. São engenheiros, são administradores e coisas e tal, mas eles fazem os posts a partir de templates que eu desenvolvi pela Ultimifica e entreguei para a 45. Então, é bem legal. Aqui tem alguns exemplos até que eu mostrei para vocês antes. E vocês podem ver tanto uma questão de conteúdo, como de design, como institucional, que eles publicam muito conteúdo mesmo da empresa, assim, não é... Tem bastante conteúdo, mas eles publicam coisas da 45. Então, eles estão crescendo bastante também. É por isso que eu quero trazer um exemplo para vocês mais no início, assim. Eles estão com 4 mil seguidores agora e eu acredito que eles vão crescer bastante a partir do tempo, assim. E acho que o legal é que vocês podem acompanhar, tem um conteúdo bastante relacionado com a área de vocês. Então, quer dizer, com a área da maioria de vocês, não sei se de todos. Mas é uma consultoria muito massa. Os guris eu acho que já conhecem, enfim, são super próximos e é bem legal. Por fim, quero trazer o Ultimifica, tá? Que é a empresa que eu trabalho hoje. Aqui eu venho trazer de ref o nosso feed, que é um que eu venho trabalhando mais ativamente agora. Antes era um feed meio menos pensado, de certa forma. A gente fazia... A Ultimifica, só para explicar, uma empresa super enxuta. Então, hoje tem 4 pessoas. Sou eu, a Ari, o Cris e a Tiane. Então, a gente tem... tipo, fornecedores e parceiros nossos, mas a gente mesmo, a Ultimifica, é super enxuta. Então, a gente tinha dificuldade no início de publicar conteúdo, de publicar na rede social com regularidade, e agora a gente vem fazer um trabalho mais regular. E a gente também quer trazer para vocês em termos até para irem acompanhando o trabalho e entenderem um pouco mais de marketing, entenderem um pouquinho mais dessas noções, assim, do marketing digital e das redes sociais que a gente vem trabalhando ali. Então, é isso. Quero só deixar uma mensagem final, relembrar vocês. Rede social é casa alugada, tá, gente? Compreenda seu valor e explore as potencialidades para o seu negócio, mas não a veja como todo o seu marketing de comunicação. A rede social é uma parte dele, como eu mostrei para vocês antes. Então, dediquem o tempo que faça sentido para a empresa de vocês, tá? Dediquem o tempo que vocês acreditem que vai ter de relevância e conforme objetivos do negócio de vocês, tá bem? E era isso. Queria agradecer e valeu. Tem as palminhas agora que eu vi. Tem as palminhas ali. Gil, muito obrigado mesmo por trazer esse conteúdo pra gente. Muito enriquecedor, até pra gente que já tá fazendo um trabalho com a própria Ultimifica. Pessoal, agora, como vocês puderam ver, é bastante trabalho e a gente sabe que tem que começar a pôr a mão na massa, né? Se virar nos 30. Então, a gente vai trazer algumas dicas para vocês, mais como o EPR funciona hoje em dia, tá? Não umas dicas de como a gente está conseguindo conciliar toda essa parte de criação de conteúdo junto ao Ultimifica, planejamento de marketing. Daí o Luca vai trazer para a gente aí, Luquitas, pode tocar. Primeiro, Giovanni, parabéns pela apresentação, muito show mesmo, valeu por aceitar esse convite aí. Giovanni, quando a gente fez o convite, aceitou de primeira, assim, com um sorriso na cara, sem a câmera, mas acredito que o sorriso por causa da entonação na voz. Mas com certeza, muito demais, acredito que foi agregador para todo mundo aqui. Eu vou começar a compartilhar aqui. Cadê? Aqui, show de bola. Problemas técnicos. Foi. Beleza. A gente vai falar um pouquinho aqui de como a gente dá esse processo dentro da EPR e muito disso vem do trabalho do Gil até e do pessoal da Ultimifica e que a gente tem todo o respaldo e o suporte necessário para ter isso. Mas vocês podem, enfim, existem várias maneiras de começar, né? Não necessariamente do jeito que a gente vai mostrar aqui. Porém, já é um caminho muito, muito interessante de se começar. Primeiramente, a gente tem aqui, vai falar um pouco da rotina da organização. Eu ressalto a equipe de marketing dentro da EPR, que são membros da EPR, que são responsáveis pelos processos e pela gestão do marketing da empresa. Então, a gente tem algumas tarefas aí, dentre elas essas 4, que seriam o planejamento e a realização do cronograma de conteúdo. Isso foi um trabalho que a gente fez aí juntamente com a Ultimifica e consiste basicamente
da gente separar. Hoje a gente tem um cronograma e um calendário aí até o final do ano de conteúdos planejados para a gente postar semanalmente, que consistem aí, por exemplo, um texto no blog. Isso até vale um estudo por parte de vocês aí para empresa de vocês. Separem os escopos de vocês e pesquisem na internet quais que são os principais keywords procurados aí dentro do escopo da empresa de vocês para começarem a criar esse conteúdo e esse patrimônio digital, como disse o próprio Giovanni. Esse seria uma das frentes que a equipe de marketing atua, assim como a produção de conteúdo, que a gente tem aí o conteúdo, digamos, informativo, os textos, os blogs, por exemplo, e a produção de conteúdo gráfico, que disso aí o Gil é craque, e a gente está tentando aprender com ele. Terceira frente seria aí a manutenção do planejamento estratégico, que a gente também, isso é uma parte muito, muito respaldada pelo time FICA, é traçar um plano de ação e como a gente vai chegar no resultado que a gente quer, no objetivo que a gente quer, na visão que a gente tem, né? E, aliás, acompanhamento de indicadores é muito importante, né? O que não pode ser medido não pode ser melhorado. E a quarta frente aí, o gerenciamento das redes sociais, como um todo, não somente a postagem. Essas são as principais aí responsabilidades da equipe de marketing da DPR, que eu acho que são dicas valiosas para se começar aí em qualquer empresa. A gente tem aí o auxílio de uma ferramenta que a gente tem a versão gratuita, qualquer um pode baixar e começar a utilizar, do Asana. O Asana é um software de gestão de projetos, de equipes, que a gente tem aí. Uma das funcionalidades seria a adequação do cronograma de conteúdo. Então, a gente tem todo o nosso cronograma que a gente planejou até o fim do ano. A gente tem tudo visualmente ali disponível no Asana como tópicos. E a gente adequou esse cronograma para dentro do Asana. A gente, a partir disso, tem esses tópicos. A gente pode dividir as tarefas. Então, no tópico da semana que vem, que, por exemplo, vai ser mapeamento de processos. A gente tem que criar um conteúdo para o blog, a gente tem que criar uma arte para postar, a gente tem que produzir um case sobre mapeamento de processos, e a gente pode, por exemplo, criar um conteúdo livre, que seria um livro sobre mapeamento de processos, enfim, um conteúdo livre. A partir dessa divisão de tarefas, a gente tem a responsabilização dos membros, então a gente delega ali quem vai fazer o quê, a gente tem deadlines que a gente trabalha, que às vezes a gente cumpre com um certo atraso, mas sempre acaba cumprindo, né? Mas sempre é importante ter isso visualmente ali, saber quem é o responsável e quando essa tarefa deve ser completada para ter uma sequência. E aí entra a parte dos algoritmos da internet, que o Gil pode falar até melhor que eu, da parte de ser disciplinado e postar com regularidade em momentos, como é que eu vou dizer, sempre na quarta-feira a gente tem o nosso blog lá, por causa dos algoritmos, se comportem nesse sentido aí de postagens para a internet trazer tirar o melhor da internet, no caso. E também aí a gente consegue ter um acompanhamento semanal bacana. A gente tem um acompanhamento semanal com a Time FICA, mas a gente também tem o nosso interno da equipe de marketing, que consiste basicamente em ver quais foram as pendências da semana, o que a gente não fez, o que a gente poderia fazer melhor, o que precisa ser feito para a semana que vem, inclusive para outra semana, já planejando com 2 semanas de antecedência ou até mais. Esse acompanhamento semanal é de extrema importância, é essencial para o segmento aí do processo. Fala alguma coisa no chat aí, desculpa, eu não estou vendo. Se for uma pergunta, podem me parar. Pô, se mandarem aqui eu te lanço, Luca. Fica tranquilo. Beleza, uma mensagem que eu deixo para vocês, eu acho que com propriedade, já até respaldado pela apresentação do Gil, seja lembrado, acho que por mais que tenham ali a casa alugada, que nem ele comentou, o que a gente atua hoje basicamente em EPR como empresa júnior seriam essas 4 frentes. Óbvio que no começo não adianta tentar atacar todas as frentes, começando passito a passito. A gente hoje ataca pelo LinkedIn, Facebook, Instagram. A gente tem um blog ali, esse é o símbolo do WordPress. E a mensagem seria, seja lembrado, porque
já do ditado popular, assim, um provérbiozinho. Quem não é visto, não é lembrado. E aplicando até para a lógica das vendas, quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado não vende. E no mais é isso, já encaminhando para o fim, por favor. Pessoal, muito obrigado pela participação. E perguntas vocês podem mandar aí, podem abrir o microfone, mandar no chat. E no mais é isso, agradeço aí a apresentação. Gil, muito obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite. É isso. Boa. Só queria fazer 2 adendos aí. Eu acho que é bem importante reiterar essa parte de planejamento do marketing. Marketing é algo que se consegue, se constrói a longo prazo, então não vai ser da noite para o dia que a gente vai ter um marketing complexo e que realmente esteja dando resultado. Então, criar um planejamento a longo prazo é muito importante para começar, dar esse primeiro passo. E segundo, entender a equipe de vocês. Como o Luca comentou, a gente teve alguns atrasos, sim, nas nossas publicações. É normal isso acontecer muito devido a não entender muito bem como a gente pode balancear cada trabalho dentro do marketing, né? Então, a gente entendeu, por exemplo, que faria muito mais sentido a gente envolver todos os membros da EPR na criação do conteúdo rico, que seria para o blog, né? E daí, a equipe de marketing foi a mais responsável pelas redes sociais, de publicação no Instagram, publicação no LinkedIn e afins. E daí eu queria passar essa mensagem que todos da empresa precisam estar envolvidos, porque para a criação de conteúdo relevante, para a criação de conteúdo permanente, a gente precisa de pessoas. E a gente sabe que a situação das EJs geralmente não tem uma equipe de vendas destinada a isso, ou se tem uma equipe de vendas, são poucas pessoas, essas poucas pessoas não conseguem produzir conteúdo como a gente gostaria. Então, tentar envolver todos no processo. Obviamente vai ter equipe de marketing ali, que vai ficar responsável pelas partes mais operacionais e de controle, mas aplicada às EJs, eu acredito que a gente consiga trabalhar com todos, pelo menos compartilhando, né, e dando o seu apoio em pequenas partes para, ao todo, a gente conseguir fazer um trabalho bem legal. Mas é isso, gente. Queria agradecer muito, muito mesmo a oportunidade. Espero do fundo do meu coração que tenha sido proveitoso para vocês. Agora a gente abre para perguntas. Qualquer perguntinha aí, o Gil está disponível tanto quanto eu e o Luca para responder qualquer dúvida. Fiquem bem à vontade para abrir o microfone aí, pessoal. Eu vou ler aqui uma pergunta que nos mandaram pelo Instagram, bem ampla, assim, acho que pode dar para falar bastante. O Gil talvez possa nos ajudar. Tu tem dicas para a construção de uma estratégia de comunicação a longo prazo? Aí, ó, já... Mas, sim, eu acho que além do que a gente falou aqui, né, que é estruturar essa questão do nosso negócio, fazer sentido, as redes sociais fazendo sentido no nosso negócio, a gente pensar também sempre num contexto de... A área usa o termo de always on, que é tu tá sempre ali. Ou seja, tu tá sempre produzindo alguma coisa. Tu tem que ter uma estratégia que ela seja consistente, que ela sempre esteja acontecendo. Então, o a longo prazo, que eu imagino, é sobre consistência, frequência e todas essas coisas. Eu acho que o maior impeditivo para isso sempre vai ser, eu acho que as ideias. Às vezes a gente parece que não vai ter ideia, parece que não vai ter coisa assim, mas como eu expliquei para vocês, é muito fácil às vezes a gente ter ideia se a gente consegue estruturar esse conteúdo de uma maneira clara para a gente. Então a gente pega um tópico aqui, ó, que para nossa audiência é muito legal, a gente consegue desdobrar ele e ter sempre conteúdo surgindo a partir disso. Então, uma estratégia de rede social a longo prazo que eu vejo é simplesmente ser consistente. É realmente isso que o Pedro falou, é tu ser frequente, primeiro de tudo, isso ser consistente. É até engraçado que se você fizer um teste, por exemplo, ficar um mês postando uma vez por semana, ficar um mês postando 2 vezes por semana, ficar um mês postando 5 vezes por semana, não tem menor mistério, assim, o mês que mais vai performar para vocês vai ser o mês que fica 5 vezes por semana postando. Então, é sobre isso, é encontrar um equilíbrio entre o que a tua empresa pode fazer e fazer por um período de tempo longo, assim, vocês vão começar a perceber os resultados aos poucos e vai ser que nem o caso da Valkyria que eu trouxe aqui, de uma hora para outra tu tem 10 mil seguidores em um ano, sabe? Então, é assim que eu vejo uma comunicação a longo prazo mais estruturada, tá? Boa. E só complementando o Gil, como eu tinha comentado antes, que
a gente precisa ter esse planejamento, né, para ter um plano de marketing a longo prazo. E como foi comentado na apresentação do Giovanni, como esse plano de marketing tem que estar interligado com o MVV da empresa, né? Então, a missão, visão e valores. Porque se tem alguma coisa que realmente vai perdurar aí a longo prazo nas empresas, é justamente a sua missão, sua visão e seus valores. Obviamente vão se alterar ao longo do tempo, mas tendem a ser a longo prazo aí. Então, ter esses fatores correlacionados é muito importante. Então, ali definir também, além de outras coisas, seus indicadores, as pessoas, criar uma jornada do cliente também é muito importante para a gente ter esse planejamento do marketing e, a partir disso, conseguir criar um marketing consolidado e robusto, né? Pessoal, mandei no chat já o nosso formulário de satisfação, assim, vocês podem comentar ali. Peço que vocês já respondam agora. Tem as notinhas, se quiserem adicionar um comentário, por favor, sinta-se muito à vontade, a gente gostaria que todo mundo respondesse. E já está ali o link no chat. Por favor, se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí alguma dificuldade que vocês acham que já vocês enfrentam em relação às mídias sociais, alguma coisa. Sinta-se à vontade, pessoal. Gil, eu tenho uma pergunta para ti, aqui ao vivo. Uma dica assim, ó, o que tu aconselharia para quem está começando agora, que não tem Instagram, que não tem LinkedIn, que não tem nada? Quais são os primeiros passos? Tá. Não tem nada, eu acho que depende, assim, se tiver uma marca, se tiver uma coisa nesse sentido, se tiver uma marca já desenhada, por exemplo, uma identidade visual, eu acho que primeiro de tudo cria teu Instagram, cria teu LinkedIn, cria essas coisas e meio que coloca essa tua marca ali, explica por que tu tá existindo, por que tua marca existe, coloca teu logo ali, coloca um post talvez da tua equipe, coloca alguma coisa nesse sentido. Publica, mostra quem tu é, conta quem tu é, porque eu acho que a gente esquece de falar um pouco sobre a gente às vezes tem vergonha de falar sobre a gente, eu pelo menos tenho bastante isso. Então, faz um esforcinho ali, cria a tua rede social, cria essas coisas e conta quem tu é. Eu acho que YouTube pode ficar um pouco de lado nesse sentido, porque, enfim, é um conteúdo mais em vídeo, que é mais difícil de produzir no momento, mas Instagram e LinkedIn eu acho que são essenciais a gente ter. Facebook, dá pra gente criar a página e deixar ali configurada. Eu vejo bem pouca empresa tocando o Facebook hoje em dia, a não ser as maiores, que têm audiências maiores, mas cria uma rede social e conta quem tu é, simplesmente isso, pode publicar 3 cards ali, e a partir desse momento, começa a contar fatos que tu, enfim, valoriza na tua empresa. Eu acho que até trazer a missão, trazer a tua visão, trazer teus valores, trazer tua equipe é essencial, assim, contar que ela existe, principalmente se ela for uma empresa menor. Então, ali no Time Fica a gente tem tentado falar mais da gente. E depois, a partir disso, depois que tu tem claro, depois que tu tem a tua rede social estruturada e tu conseguir pensar num plano de marketing, conseguir pensar na tua empresa, beleza, eu tenho uma rede social aqui, eu posso não ter muitos seguidores, mas eu quero usar ela para, não sei, conseguir seguidores e mostrar mais da minha empresa para o resto do mundo. Ou então eu quero só usar ela para uma comunicação institucional, em que quem queira me acompanhar, eu vou publicar ali notícias, enfim, comunicados da empresa, vou publicar coisas relevantes da minha empresa. Então, tipo, no caso de vocês, que vocês têm muitos negócios, vocês fazem vários projetos e tal, eu acho que case é um negócio muito relevante de postar. Assim, eu acho que é o trabalho de vocês, é o que vocês fazem que tem que estar ali. Então, contem essas coisas, pensem que vocês estão contando a história da empresa de vocês nessa rede social, tá? Então, vocês começam contando a história dizendo quem vocês são e depois continuam a história dizendo como é que vocês estão progredindo nessa história. Então, é uma história que tende a não ter fim, então pensem dessa forma, tá, gente? Travou um pouco minha fala aqui, porque minha internet deu um aviso. Não? Tá, beleza. Show. Até dando uma dica aí pro pessoal que eventualmente não tem tantos projetos e tal. Hoje uma coisa que está acontecendo bastante são os guest posts. Nada mais é do que pegar pessoas fora da tua empresa ou empresas semelhantes e elas fazem postagens na tua página. E tu faz postagens nas páginas dela. Então, há essa troca aí de conteúdo que eu acho bem interessante para quem, por exemplo, em relação aos cases, não tem tantos projetos, né? Então, achem ali uma empresa fora do estado, parecida com vocês, que tenham mais ou menos os mesmos escopos,
e daí podem fazer esse guest post que vai dar certo também, acho bem legal. Eu acho legal, inclusive complementando isso que o Pedro falou, se você não tem conteúdo às vezes para postar, peguem conteúdo de outras pessoas e citem elas. Isso é muito legal, porque às vezes vocês não combinam com elas, mas vocês pegam um conteúdo de alguém que, enfim, colocou um post legal, e vocês, por favor, sempre citem a pessoa, nunca copiem, tá? Sempre citem quem fez. E vocês acabam criando uma conexão ali. Então, vocês às vezes não precisam produzir o conteúdo, vocês acham um conteúdo legal, então, um post aqui sobre engenharia, sobre o assunto que eu gosto, e eu posso repostar ele, eu posso fazer com o meu layout aqui, mas publicar ele e citar, marcar o Instagram da pessoa ali e tal, mostrar quem fez. E eu acho que isso é legal, porque cria uma relação bem interessante entre os dois. Assim. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida, Gi. Manda. Tu vai disponibilizar essa apresentação maravilhosa pro pessoal aí? Ah, é verdade. Tá, eu mando para vocês o print pessoal, eu vou mandar assim. A gente depois coloca lá nas plataformas essa. Perfeito. Eu vou mandar para vocês terem ela bem bonitinha. Perfeito. Pessoal, se ninguém tem mais alguma dúvida, se tiver depois pode mandar para a gente também. Mas então ficamos por aqui. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez o Gil, o Pedro e o Luca. Muito conteúdo, muita coisa, né? Que a gente viu ali, englobou tanta coisa. Eu saio aqui peguei muita coisa, assim. Eu saio com uma visão bem diferente até das mídias sociais, assim, questão do design. Agora eu tenho certeza que vou começar o Instagram, já vou prestar atenção ali nas margens, nas coisinhas. Trabalho. Mas muito bom mesmo. Valeu, gente. Então tá, pessoal. Vou fechar a reunião aqui. Muito Agradecemos obrigado. muito aí a oportunidade.